Bom dia, vamos continuar agora com a parte 2 do Voltage Clamp, aplicado essa técnica então do Voltage Clamp aplicada ao estudo do potencial de ação numa célula excitável, pode ser por exemplo um nervo, um axônio de Lula. Nós não vamos nos prender a nenhum tipo especial de preparação para que possa ficar uma descrição bastante geral. Uma coisa que nós não descrevemos no vídeo anterior, na realidade é mais um aviso, é o fato de que esse circuito de voltage clamp, como foi descrito no primeiro vídeo, ele é um circuito para efeitos didáticos. Existem muitos detalhes técnicos que não estão sendo apresentados aqui, por exemplo, o loop de feedback do amplificador operacional. Então, vários elementos do circuito foram omitidos para facilitar a discussão e para melhorar o nível didático dessa apresentação. Então vocês não se preocupem em entender todos os detalhes. A minha ideia nesse vídeo foi mostrar apenas a lógica de funcionamento do voltage clamp, que é basicamente isso que é importante para o aluno nessa fase do seu aprendizado. Então nós vamos agora passar para as diferentes fases do potencial de ação, estudado com a técnica de voltage clamp. E evidentemente a gente sempre tem que começar pela fase 1, que é a fase de repouso, onde nós temos então essa célula. Vamos aumentar um pouquinho aqui. Essa célula com canais de sódio, voltagem dependentes, canais de potássio, voltagem dependentes. Os canais K e R não estão sendo representados nessa figura. Eles são os responsáveis pelo potencial de repouso, como a gente sabe, mas eles não vão basicamente ser envolvidos nesse jogo de correntes e voltagens que caracteriza o potencial de ação. Então, portanto, nós estamos apresentando aqui apenas os canais de sódio e canais de potássio dependentes de voltagem, e na realidade eles são os canais que vão ser ativados pela despolarização da membrana. E nessa fase então de repouso nós temos o potencial de membrana, que nós vamos considerar como 70 mV negativo, e aqui o circuito equivalente da membrana, com o potencial de repouso, a condutância de vazamento da membrana, que inclui todos os canais pelos quais podem passar corrente, o capacitor da membrana, que não está recebendo nenhuma carga, mas ele está evidentemente carregado com um excesso de carga negativa, o que explica evidentemente este potencial negativo do citoplasma. Aqui o sistema do voltage clamp, já bem mais simplificado do que o que nós apresentamos desse lado, na figura inicial. Esse sistema do voltage clamp ele está desativado, nem foi ainda não foi nem empalada a membrana celular, e portanto nós temos uma situação completamente de ausência total de estimulação externa. Este modelo, essa situação de repouso, agora nós vamos começar a apresentar essas várias fases no gráfico. Depois eu vou explicar com calma esse gráfico. Mas essa fase de repouso está representada aqui, nessa linha lilás, como corrente zero. Portanto, não existe nenhuma corrente entrando ou saindo através da membrana. Na realidade, eu acho que nós podemos dar uma passada geral por esse gráfico agora. Nós vamos mostrar o que vai ser feito. Depois nós voltamos para as fases e as figuras da célula. Então, o que vai acontecer é que aqui nós temos um gráfico de voltagem, e esse aqui é um gráfico de corrente total entrando ou saindo da célula através da sua membrana ou através de pipetas. Então, no gráfico de voltagem, nós observamos que essa voltagem é totalmente artificial. Então, no experimento de voltage clamp, o potencial de membrana ele não é mais o seu potencial espontâneo, e ele é totalmente determinado pelo experimentador através do circuito de voltage clamp.
Apenas na fase de repouso, nós temos o potencial de repouso, que é um potencial espontâneo da célula. Mas a partir desse momento, a voltagem através da membrana vai ser a voltagem de fixação ou voltagem de clampeamento, que é a voltagem estabelecida pelo pesquisador. E essa voltagem vai ser estabelecida no valor zero, como nós já havíamos mencionado. Então, instantaneamente, a voltagem através da membrana é levada do seu potencial de repouso ao potencial zero. Evidentemente, nessa fase, a membrana já foi perfurada pela pipeta do voltage clamp, e então nós temos que instantaneamente, na realidade, esse instantaneamente entre aspas, mas é uma fração de milissegundo ou pouquíssimos microsegundos, dependendo do nível de qualidade do voltage clamp e das características eletrônicas do sistema. Então essa voltagem é fixada instantaneamente em zero. E como que vai ser feito isso? Então nós vamos olhar aqui agora já na fase 2, que a gente chama de fase de início de fixação de voltagem. Ou seja, é a fase na qual a pipeta do voltage clamp já perfurou a membrana e já iniciou a injeção de corrente. Essa injeção de corrente é uma característica muito importante do voltage clamp, nesse tipo de experimento, porque é uma injeção de corrente extremamente breve e extremamente intensa. Ou seja, é colocada no interior do citoplasma uma quantidade muito grande de cargas positivas através desse sistema. Portanto, o que acontece aqui pode ser observado na figura do gráfico. Nós vamos ter que passar sempre de uma figura para outra, não vamos poder escapar desse problema. E então esta corrente, chamada corrente de estimulação, ela gera um transiente capacitivo que corresponde a uma enorme corrente. Na realidade, se o tempo de estimulação fosse zero, essa corrente seria infinita. Então, na realidade, essa função aqui é uma função impulso, vamos dizer, parecida com uma função impulso da física, porque ela tem uma área definida. Essa área é a quantidade de carga que o voltage clamp injeta no citoplasma, é uma quantidade de carga. Mas quanto menor o intervalo de tempo, evidentemente maior vai ter que ser a altura desse pulso, porque a área desse pulso é constante. A área desse pulso é igual à quantidade de carga injetada. Mas, evidentemente, existem fatores de filtro, o sistema não tem uma resposta infinitamente rápida, então vários fatores contribuem para que a gente tenha esse chamado spike capacitivo, que na realidade, então, corresponde à quantidade ou à corrente injetada como estímulo para levar o potencial de membrana do seu potencial de repouso ao potencial zero numa fração de milissegundo. Portanto, fica claro aqui que essa corrente tem que ser muito grande, para que se possa levar o potencial de membrana a um valor zero num intervalo de tempo tão pequeno, é necessário injetar uma quantidade de carga relativamente grande num intervalo de tempo muito pequeno. Ora, um delta de carga por um delta de tempo muito grande corresponde evidentemente a uma corrente muito grande, porque delta de carga dividido por delta de tempo é corrente. Isso explica então porque o transiente capacitivo mostra aqui no gráfico uma corrente de grande amplitude e pequena duração. E observem que esta corrente é uma corrente para dentro da célula. Então, já nessa linha da corrente, isso aqui é sempre o tempo vale para a corrente e vale para a voltagem, é a mesma escala de tempo. Então, na linha da corrente, nós vamos observar aqui os pontos para cima da linha correspondem a correntes entrando na célula, e os pontos para baixo da linha correspondem a correntes saindo da célula.
Então, a corrente de estimulação é uma corrente entrando na célula, evidentemente, porque essa corrente está sendo injetada no citoplasma. Rapidamente, e na realidade isso aqui, nós aumentamos esse intervalo para facilitar ao aluno perceber que isto aqui é um fenômeno diferente do que vem a seguir. Rapidamente o que vai acontecer, nós vamos olhar agora na figurinha da célula e vamos ver o seguinte, que ao se aplicar aquela grande voltagem de estimulação, então a voltagem de clampeamento transiente e de grande intensidade, a corrente de clampeamento transiente e de grande intensidade, ainda nós temos uma ativação praticamente nula de canais de sódio e canais de potássio. Nós já vamos ter uma pequena corrente de vazamento, mas observem que agora a corrente capacitiva, que corresponde à quantidade, à corrente injetada, ela na realidade ela é igual, esta corrente aqui é igual à corrente injetada. Se nós descontarmos a pequena corrente de vazamento, a corrente capacitiva então é aquela corrente que vai descarregar o capacitor da membrana dos menos 70 mV que a célula tinha para os 0 mV, que é a nova voltagem estabelecida pelo pesquisador. Vamos agora analisar o repouso e esta fase inicial usando os nossos modelos hidráulicos. Então, vamos lembrar somente aqui na fase de repouso, sem nos preocupar muito em fazer isso muito rapidamente, porque o mais importante é que o aluno entenda o que está acontecendo. Então, no potencial de repouso, qual é o modelo hidráulico do sistema, vamos dizer, do conjunto de elementos dessa célula? Então, nós temos aqui um potencial de repouso fixo, lembrando que esse potencial de repouso é dado pela letra EM, pelo símbolo EM. Ele é fixo porque existe um sistema de bombeamento, bomba sódio, potássio, ATPase e canais de vazamento que mantém isso fixo. Então vocês não se preocupem nunca em tentar entender por que isso aqui está fixo. Lembre sempre que ele está fixo, né? De vez em quando vocês lembram porque ele é fixo, mas por enquanto guardem que esse nível é fixo, apesar de fluxos que possam entrar ou sair daqui. Muito bem. Esse reservatório é o reservatório que corresponde ao potencial de membrana. E agora nós temos ao lado desse reservatório, como nós já havíamos discutido nos 4 ou 3 vídeos de potencial de ação, nós temos o reservatório que corresponde ao potencial de equilíbrio do sódio. E lembre-se que na fase de repouso, os canais de sódio e voltagem independentes estão fechados. No momento em que, e isso agora é novo, já é uma novidade em relação aos vídeos anteriores, no momento em que é injetada esta corrente de estímulo, a corrente que nós já havíamos descrito acima, essa corrente de estímulo corresponde no modelo hidráulico a um grande fluxo de água, um enorme fluxo de água, jogado nesse reservatório durante um intervalo de tempo muito pequeno. Então vejam, este fluxo, ao cair nesse reservatório, vai provocar um aumento rapidíssimo um aumento muito grande e muito rápido, de curta duração, do nível de água, que vai ser praticamente instantaneamente elevado desse nível de repouso, o nível que ele estava aqui, que é o nível do potencial de repouso, que não está representado, mas eu estou mostrando agora por essa mãozinha, nessa linha aqui. Então esse nível ele vai subir com uma grande rapidez desse valor para este valor, que é o potencial de clampeamento ou voltagem de clampeamento. Então essas 3 setas indicam uma rapidíssima elevação do nível do potencial de membrana, que foi ocasionada pela injeção de uma grande quantidade de água durante um intervalo de tempo extremamente curto. Isso já vai provocar a destruição, então agora vocês lembram do vídeo anterior, a destruição parcial das comportas de sódio, dos canais de sódio, e começa a entrar então agora uma corrente, que é a corrente de sódio, que vai começar a invadir
então o citoplasma, nesse caso, vai começar a invadir o reservatório VM. Nós, infelizmente, vamos ter que terminar por aqui. Muito obrigado.